Bom dia, meu nome é Patrícia Marcha, eu sou assessora regional de envelhecimento saudável na OMS, e é um prazer dar as boas-vindas ao seminário web do lançamento na região das Américas do documento técnico Cuidados ao Longo Prazo para as Pessoas de Idade, conjunto de intervenção para alcançar a cobertura universal de saúde. Esse documento, desenvolvido pela OMS, é um marco para o fortalecimento para os cuidados ao longo prazo para garantir que as pessoas em situação de dependência recebam a atenção necessária e que os cuidadores tenham o apoio adequado, como para promover a prevenção da dependência em pessoas idosas. O documento está em inglês e espanhol e daqui a pouco em português. Antes de iniciar, gostaria de informar que temos interpretação simultânea em espanhol, inglês e português. Pode selecionar a língua da sua preferência fazendo clique no globo na parte baixa da sua tela. Também lembramos que o evento será gravado e que a gravação estará disponível proximamente na página do Programa de Envelhecimento Saudável da OPAS. Bem, gostaria de dar as boas-vindas à doutora Ronda e vou convidá-la para compartilhar as palavras de boas-vindas. Doutora Celi, você tem a palavra. Bom dia a todos, muito obrigada por compartilhar hoje. Gostaria de dar os bons dias aos mais de 100 participantes que estão participando em linha e também bom dia e reconhecimento do oficial, o diretor de departamento aqui em Washington e os membros da equipe também. É um prazer dar as boas-vindas a todos vocês a esse webinário para a cobertura dos tratamentos. Temos a honra de contar com a participação de delegados técnicos dos Ministérios da Saúde, doutora Gília do Brasil, do Canadá, do Chile, também se juntam aos nossos representantes das agendas internacionais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Além disso, também temos o prazer de contar com a participação do Dr. Han, da OMS, com o apoio dos colegas da OPAS que contribuem para o desenvolvimento desse evento. A vossa presença reflete o compromisso comum que hoje nos reúne. Nas Américas, a expectativa de vida aumentou significativamente nas últimas décadas, refletindo o tremendo progresso das nossas sociedades e sistemas de saúde. No entanto, esse sucesso não foi acompanhado por um aumento equivalente na expectativa de vida saudável. Milhões de pessoas estão vivendo mais, mas com deficiência ou dependência. Embora a dependência possa ocorrer em qualquer fase da vida, hoje vamos nos concentrar nesse webinário nas necessidades de cuidados de longo prazo das pessoas idosas. À medida que a capacidade funcional diminui, a demanda por serviços de cuidado de longo prazo cresce e o envelhecimento da população. Essa demanda está aumentando rapidamente. Em 2020, pelo menos 8 milhões de pessoas idosas na América Latina e no Caribe precisaram de cuidados de longo prazo. Até 2050, esse número deve triplicar para 23 milhões. Ao mesmo tempo, a oferta de cuidados familiares não remunerados e isso também cresce nas mulheres, aprofundando as desigualdades de gênero. As implicações dessa situação são profundas para os sistemas de saúde e proteção social, para as economias e para as sociedades como um todo. Em 2022, o custo do financiamento de cuidados a longo prazo na América Latina e no Caribe foi estimado em uma média de 0,27 do PIB em um cenário de baixa cobertura, definido como atingindo apenas 35 pessoas das pessoas com 65 anos ou mais que precisam desses cuidados. Prevê-se que esse número aumente para 0,77% do PIB até 2050. Essas estimativas destacam a urgência de investir para garantir o acesso a cuidados de longo prazo e na prevenção de deficiências ao longo da vida.
É por isso que a adoção pela OPAS dos Estados-membros da Política Regional de Cuidados de Longo Prazo, duração, no 61 Conselho Diretor, não foi crítica. É por isso que o lançamento de hoje marca um passo concreto para ajudar os Estados-membros a traduzir os seus compromissos em ações. O novo documento da OMS, Cuidados de Longo Prazo para Pessoas Idosas, pacote de intervenções para a cobertura universal de saúde oferece uma estrutura pragmática baseada em evidências adaptável aos contextos locais. Enfatiza a necessidade de serviços integrados e centrados na pessoa que combinam cuidados de saúde, sociais e paliativos, ao mesmo tempo que apoiam os cuidadores e fortalecem a força de trabalho. O objetivo é construir serviços de cuidados de longo prazo inclusivos e sustentáveis que apoiem as pessoas idosas e promovam a cobertura universal de saúde. Esse esforço está totalmente alinhado com a década das Nações Unidas para o Envelhecimento Saudável, que nos convida a agir agora para criar sociedades onde as pessoas não apenas vivam mais, mas também vivam vidas mais saudáveis, dignas e gratificantes. O fortalecimento dos cuidados de longo prazo é indispensável para concretizar essa visão. Ao iniciarmos o programa de hoje, desejo reconhecer o progresso já feito por nossos Estados-membros e as colaborações estabelecidas com agências e parceiros internacionais. A construção de sistemas resilientes de saúde e proteção social que incluam cuidados de longo prazo requer um esforço coordenado de governos, comunidades e da comunidade internacional. Também exige um forte apoio aos cuidadores, uma força de trabalho bem treinada, governança eficaz e financiamento sustentável e compromisso inabalável com a dignidade das necessidades de todos aqueles que precisam de cuidados. Eu estou confiante de que o conhecimento compartilhado hoje inspirará passos ousados e práticos. Muito obrigada pela vossa participação e desejo que tenhamos um intercâmbio produtivo e inspirador. Muito obrigada para apoiar a OPS, para apoiar os Estados-membros. Agora vou dar a palavra ao meu colega Hyun Bojan, que vai apresentar o documento que estamos lançando hoje na nossa região. Vai ter 10 minutos, você tem a palavra. Muito obrigado, Patrícia. Agora vou compartilhar a tela, você consegue ver? Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Parabéns pela organização desse webinário para apresentar o documento do pacote. Bom, meu nome é Hibun Jan, eu estou vindo do escritório de Genebra, da Suíça. Muitos de vocês já ouviram sobre a década das Nações Unidas do envelhecimento. E desse esse ano, a OMS, junto com outras agências das Nações Unidas e outros parceiros internacionais, estamos trabalhando para implementar áreas de ação. Temos 4 áreas de ação. Primeiro, temos o ambiente, logo dar cuidados intuitivos e de longo prazo para as pessoas. Até 2030, que é a década que está finalizando, esperamos implementar o apoio e ações nos países. E o cuidado de longo prazo foi parte do conceito do envelhecimento saudável desde 2015, com o relatório mundial, quando foi publicado, e logo nesse relatório houve o conceito de envelhecimento saudável, de preservar a capacidade, as funções, as habilidades. E o cuidado de longo prazo busca ajudá-los a manter essa funcionalidade, dar um nível de atendimento, de apoio e com o ambiente. E essa é a importância que foi identificada dos cuidados de longo prazo pela União Europeia na Academia de Envelhecimento Saudável, que começou em 2021 como uma área de ação. Desde então, a OMS trabalhou com os parceiros, com os colegas regionais, na OPAS, para oferecer assessoria técnica, e há 4 anos a OMS publicou o quadro de cuidados de longo prazo para ajudar os países a avaliar e fortalecer os cuidados de longo prazo.
E agora estamos trabalhando para desenvolver os padrões globais de longo prazo para os próximos 2 anos. Então, o que quer dizer o longo prazo, os cuidados de longo prazo para o governo? Os setores de saúde, os ministérios, provavelmente não conhecem e não consideram o cuidado de longo prazo como uma responsabilidade para o setor social, mas queremos imaginar as coisas além do tradicional, um conceito sobre os cuidados de longo prazo com 3 dimensões. Queremos oferecer a cobertura de serviços para a população, então queremos cobrir as necessidades de todas as pessoas, as famílias, os cuidadores que fazem parte das famílias dessas pessoas, não apenas para os serviços de saúde, mas também para os serviços de proteção social, que é um componente principal do cuidado de longo prazo. Então, oferecer os serviços de cuidados contínuos, de cuidados integrados, centrados na pessoa, em um novo sistema de saúde, com esse novo componente do sistema de saúde, que pode ser o objetivo dos países nesse pacote, para ajudar os países a avaliar os sistemas, que tipo de serviços e intervenções têm, ver que tipo de intervenções poderiam ser introduzidas e implementá-las como parte dos seus serviços, dos pacotes de benefícios essenciais para os países, para os ministérios de finanças, de saúde, que possam alocar recursos para essas intervenções e também oferecer apoio, oportunidades de treinamento para os trabalhadores da saúde no cuidado de longo prazo, com uma lista de programas de educação e treinamento para eles, e também reconhecer a importância das famílias que não são pagas, não são remuneradas por esse trabalho. Então, o que é o pacote? Dentro do pacote, identificamos as intervenções principais com 3 categorias de intervenções para avaliar as necessidades de cuidados de saúde, o cuidado paliativo, o cuidado social, as necessidades de apoio, e também identificamos fatores que possam facilitar a implementação dessa abordagem, por exemplo, a abordagem centrada nas pessoas, a educação e treinamento dos trabalhadores dos cuidados de longo prazo. E também temos exemplos, por exemplo, exemplos desde cuidados nos lares, nos centros comunitários, e também temos voluntários dentro desse espectro, também amigos, famílias, que possam ser considerados Essas pessoas, mais cuidadores. provavelmente, são Algumas vezes, consideradas como os os cuidados cuidadores, são às também vezes são parceiros. chamados de cuidadores informais ou parceiros de cuidados. Então, o que está dentro desse pacote? Para cada uma das intervenções, nós fornecemos uma descrição, qual é a necessidade que ela atende e qual poderia ser a estratégia de avaliação e gestão. Além disso, temos pontos essenciais que os leitores terão facilidade de identificar e considerar, e além disso, pontos de ação mais específicos para as pessoas que desenham políticas de longo prazo, administradores e gestores desses cuidados de longo prazo, para que eles possam ser implementados em cada nível aplicável. Então, vamos ver agora a primeira categoria das intervenções-chave, que são as intervenções para prover necessidades de cuidados de saúde. Como vocês devem pensar, já devem saber, é muito importante atender essas necessidades nas comunidades de pessoas idosas com declínio cognitivo, problemas de mobilidade, prevenção, gestão de dor. Então, nós sabemos que isso alinha com o as linhas mais amplas da OMS para o cuidado da população idosa,
e que essas intervenções podem ser usadas para avaliar e fazer a gestão das necessidades dessa população. Também existem as necessidades de cuidado paliativo, que os nossos parceiros de cuidados paliativos indicaram como de grande importância. Fim, a categoria final, que são as necessidades de suporte social, que às vezes são consideradas de forma separadas, independendo do país, dependendo da avaliação. Mas, basicamente, isso abrange os cuidados sociais e pessoais, cuidados de assistência, para apoiar as necessidades e a vida diária dessas pessoas. Além disso, temos os produtos, ligados à acessibilidade e incluímos também intervenções essenciais, não apenas para a população idosa, mas também para os provedores de cuidados, como, por exemplo, apoio psicossocial para esses cuidadores, além de fatores de facilitação. O processo baseado na pessoa de avaliação deve orientar esses cuidados a longo prazo, começando com uma avaliação inicial e pouco a pouco sendo aprofundada num plano que, por fim, atinja o nível da comunidade. Não apenas para os cuidadores profissionais, mas também direcionado para aqueles cuidadores não pagos. Hoje também, nós provemos alguns passos para a implementação, para as pessoas que desenham políticas e implementam essas políticas, para que eles possam se nortear com facilidade. E um princípio importante é que todas essas políticas devem ser desenhadas com o engajamento dessa população idosa e de seus cuidadores, para que eles possam ser ouvidos, suas preferências, suas metas, estabelecendo um diálogo, eh, de acordo com o que vem sendo desenvolvido. No momento, nós estamos desenvolvendo um aprofundamento desse desenho, e ao final da década das Nações Unidas, a ideia é desenhar um estado global do cuidado a longo prazo e do suporte a essa população, para que ela se torne uma realidade nos nossos países membros, para que os seus governos possam implementar medidas de financiamento que incluam todas essas questões. Muito obrigada por essa visão geral tão abrangente das intervenções que os países devem priorizar e integrar nos seus sistemas de cuidado e proteção social. Eu gostaria de convidar todos presentes no webinar a acessar esses documentos. Esse documento já está disponível em inglês e espanhol no nosso site, o link está no chat. No momento, estamos nos debruçando sobre a tradução para português e ela estará disponível em breve. Vou passar então agora ao espanhol. De distintos países de la región, quienes compartirán cómo se están desarrollando los servicios de cuidados a largo plazo, los progresos alcanzados y las oportunidades de cara al futuro. Les recuerdo a las y los panelistas que cuentan con 10 minutos para su intervención. En primer lugar, convido a Lígia Yasmine Pereira dos Santos Gualberto, coordenadora da Atenção à Saúde à Pessoa Idosa, a apresentar o trabalho que o Brasil vem impulsando no tema de cuidados de longo prazo. Lígia? I would start off by Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esse webinário. Agradeço o convite, Patrícia, e todas as demais pessoas, especialistas que estão aqui nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela, por favor. Estão vendo? Sim. Bom, meu nome é Lígia Yasmine, como Patrícia me apresentou, sou médica de família e comunidade, também sou especialista em geriatria, estou como coordenadora de atenção à saúde da pessoa idosa no Ministério da Saúde.
que é uma coordenação setorial da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Perdão, no início comecei a falar muito rapidamente. Então, vou falar um pouco mais devagar. Então, no Brasil já temos mais de 35 milhões de pessoas idosas, o que representa mais de 16% da população brasileira, um aumento progressivo e também com desafios relacionados à diminuição das famílias e à transição demográfica, epidemiológica em um país com dimensões continentais, né? Então, o Brasil envelhece em uma maneira muito acelerada, mas também em condições desiguais, né? A população sudeste é mais envelhecida, da região sudeste é mais envelhecida, enquanto a região norte tem cerca de 10,4% das pessoas com 60 anos ou mais. No Brasil, consideramos pessoa idosa a partir de 60 anos, né? Também há uma feminização do envelhecimento, o que faz com que a gente também precise dedicar esforços para qualificar e melhorar a organização social dos cuidados, uma vez que a população mais envelhecida geralmente também é a população feminina. Bom, a expressiva porcentagem de pessoas idosas com limitações nas atividades de vida diária. Um último estudo de amplitude nacional, né, com um inquérito nacional realizado, é a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS de 2019, e a gente considera, né, que há cerca de 20%, 20,4% das pessoas idosas com alguma limitação para atividades de vida diária instrumentais. Há também uma desigualdade nessa distribuição, né, uma vez que a desigualdade no acesso a serviços, a renda, a trabalho digno, e há uma diferença, né, também relacionada à raça, cor e a sexo, e as faixas etárias mais elevadas também têm mais grau de dependência de cuidados. O Brasil tem uma série de normativas, legislações, portarias do Ministério da Saúde, acompanha, né, e tenta alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, e também temos em nossa linha, né, de atuação a década do envelhecimento saudável, com os 4 eixos de ação, inclusive, né, o 4º eixo, que é ofertar cuidados de longo prazo às pessoas que necessitam. Dos sistemas e serviços de saúde, recuperar, manter, promover a autonomia e a independência das pessoas idosas. Então, isso também exige uma articulação com outros setores, para além do Sistema Único de Saúde, né, que está na legislação desde 1988, na Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado no Brasil, e segue os princípios da universalidade, da equidade, da integralidade, mas que precisa também ser articulado com o Sistema Único de Assistência Social, que é outro sistema bem mais recente, né, que ainda está em fase de consolidação e que precisa ter, né, e aí já dialogando, né, com alguns dos nossos desafios, garantia da estrutura, da territorialização, da capilaridade desses serviços, que envolvem centros-dia, serviços de acolhimento institucional, como as instituições de longa permanência, repúblicas, casa-lar, que a tendência, né, exatamente é que a gente aumente essa demanda de cuidados nos próximos anos, nas próximas décadas, como já está bem estabelecido também no presente, né? Então, não é para o futuro, já precisamos avançar com muita urgência nesse cuidado articulado, saúde e assistência social, garantindo que os territórios enxerguem as demandas das pessoas idosas de maneira centrada na pessoa, né? Então, a atenção domiciliar no Sistema Único de Saúde é instituída, e há 3 modalidades. A modalidade do programa Melhor em Casa alcança as necessidades de cuidados especializados, inclusive em instituições de longa permanência para idosos. As equipes do programa Melhor em Casa
atendem as pessoas no território onde elas vivem, seja no domicílio, na moradia ou nas instituições de longa permanência, mas são pessoas que têm necessidades de atenção intensiva, ou seja, mínima semanal, com uma frequência elevada e com uma complexidade que supera, às vezes, a capacidade da atenção primária. Então, essa é uma das modalidades de atendimento domiciliar, né, um dos serviços ofertados no Sistema Único de Saúde, que tem um alcance em mais de 2.000 municípios do país. A Política Nacional de Cuidados Paliativos é também instituída recentemente e visa qualificar o acesso a esses cuidados das pessoas que necessitam de cuidados paliativos e a atenção primária, com o destaque do papel dos agentes comunitários de saúde, é bastante importante na organização da atenção primária e na identificação das pessoas idosas com necessidades de cuidados de longo prazo. Então, a estratégia de saúde da família é o serviço, né, são as equipes prioritárias que ofertam cuidados em atenção primária no Brasil, com uma capilaridade bastante alta, praticamente 100% dos municípios brasileiros têm alguma equipe de saúde da família, alguma equipe de atenção primária. Já temos mais de 102 milhões de visitas domiciliares só desse ano, né, de janeiro a julho de 2025, para pessoas idosas, né, e é o cerne de toda a atenção longitudinal, né, em pessoa idosa. As equipes multiprofissionais são outras equipes também que integram o sistema da atenção primária, né, complementam o papel das equipes de saúde da família, podem atuar de maneira articulada nas instituições de longa permanência, nos territórios, nas comunidades, nas praças, ofertando de promoção da saúde e de cuidado à população idosa. Outras estratégias importantes que estão sendo retomadas, a caderneta de saúde da pessoa idosa, buscando ampliar a cidadania, a integralidade do cuidado e também a versão digital que está em desenvolvimento, para que assim a gente consiga integrar melhor os dados, as informações em toda a rede de atenção. O prontuário eletrônico do cidadão também passou por uma qualificação. Esse ano, em janeiro, foi incluído o índice de vulnerabilidade clínico-funcional no PEC-SUS, apoiando as equipes na identificação de algumas condições prevalentes na população idosa, como atividade de vida diária, continência esfincteriana, alterações no humor, na cognição, aspectos da capacidade intrínseca importantes para aumentar a resolutividade da atenção primária. A farmácia popular já oferta gratuitamente também fraldas geriátricas à população idosa. Esse é um grande avanço também recente do nosso governo, com a gestão do presidente Lula. E a farmácia popular também oferta gratuitamente alguns medicamentos para a população idosa significativos, controle de doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão. Cabe um destaque também dos experiências, o programa Acompanhante de Idosos em São Paulo e o programa Maior Cuidado em Belo Horizonte. Temos aqui alguns colegas que têm nos apoiado nesses estudos, né, a Carla Giacomin. Imagino também que o Dr. Peter deve estar acompanhando esse seminário, né, hoje, mas também é parceiro da OMS, e também nos interessa muito porque operacionaliza essa política intersetorial, que é um dos grandes desafios, inclusive garantir essa articulação de maneira efetiva, né, que também a gente espera que seja efetivada a partir da Política Nacional de Cuidados, que terá seu plano também lançado ainda esse ano, e o Plano Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. Muito agradecida. Muito obrigada, Lígia, por compartilhar as ações do Brasil em cuidados de longa duração e também na atenção integrada à pessoa idosa, destacando esses avanços, desafios e as iniciativas existentes. Agora invito a Alejandra Ávalos, jefa do Departamento de Agora Desarrollo. quero convidar a Alejandra Ávalos, do Ministério de Saúde de Chile, que compartilhará a experiência em termos de cuidados a longo prazo desenvolvidos no país. Alejandra. A apresentação pode ser vista bem
Sim, tudo bem. Muito obrigada. Bom dia, muito obrigada por esse convite. Sem dúvida, os desafios que temos em termos de envelhecimento e cuidado de longa duração e atenção primária é um grande desafio. Hoje temos no Chile uma transição demográfica avançada, em torno a 1,1 filhos, filhos por mulheres, uma esperança superior a 60 anos. Temos 14% da população acima de 65 anos. Temos essa esperança de vida, que está marcada por um envelhecimento mais feminino, acima de 80 anos, com mulheres com 83 anos e homens com 78 anos. Temos a importância de uma rede de saúde, de atenção primária, que nos permita estar ao longo de todo o território nacional. Temos mais de 1.663 estabelecimentos, e temos uma parte de superfície rural, podemos estar com estabelecimentos rurais ao longo de todo o país. Nos seguros de saúde, temos um seguro público e também um seguro particular. FONASA, que é o Fundo Nacional de Saúde, quem é que cuida desse seguro público, e maior parte da população do país está nesse seguro. Isso tem uma relevância nessa maioria da população, que representa, em relação às pessoas idosas, a 92% dentro desse seguro. A população de 60 anos a mais, dentro da atenção primária, são mais de 2 milhões de pessoas, o que significa, em termos de população beneficiária, no sistema de saúde chileno, 21% dessa população que está inscrita nos estabelecimentos ao longo de todo o país. Como nos organizamos como país nos cuidados para poder fornecer esse cuidado de longa duração? Temos diferentes ministérios, diferentes ações. No Ministério da Saúde temos da atenção primária, uma avaliação integral, que é um exame de medicina preventiva que está dentro do plano de saúde familiar, que é entregue a todas as pessoas que são beneficiárias da atenção primária. Temos aqui também controles de educação e saúde, temos um programa que faz prevenção nas pessoas idosas, e também ah, um programa de vida saudável que atende as pessoas da infância até 64 anos. Depois temos outro programa que gera estimulação, autocuidado e participação das pessoas de 65 anos ou mais. É o programa que busca a autoavaliação das pessoas. Temos um programa de reabilitação integral que está focado em pessoas dependentes, vulneráveis, pessoas com doenças crônicas, e mantendo cuidado, evitando doenças mais severas. Também temos um programa de dependência severa da atenção primária e cuidadores, onde se desenvolve não somente a pessoa que tem dependência severa, mas também a toda a família que cumpre com esse papel de cuidado, principalmente as mulheres que, que fazem esses cuidados. E, portanto, temos essa estratégia de cuidados integrais, que são centrados na pessoa, e na família e na comunidade. Há alguns anos temos uma estratégia de cuidados paliativos, os quais saem do nível secundário e terciário de atenção e vai para a atenção primária, não somente para poder
cuidar das pessoas que estão no último momento da sua vida, com câncer ou outra doença terminal, e que acompanha a todas as pessoas que necessitam. Desde 2023 também começamos um processo de reforma dentro da atenção primária, na PS Universal, onde procuramos a cobertura universal e de todas as pessoas que são parte do território e também dar certas coberturas e certas intersetorialidades, em um trabalho em conjunto com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento e Família, onde se levantou também, no último período, o Sistema Nacional de Cuidados, que vem fortalecendo os cuidados das pessoas de diferentes áreas. No âmbito do hospitalar, temos uma estratégias que são importantes no momento de falar de cuidados de longa duração. Temos unidades que apoiam as especialidades para gerar cuidados mais amplos. Temos leitos solidários nos hospitais, que ajudam a gerar alguns cuidados um pouco mais especializados e também para as pessoas que não têm uma rede de apoio que possa ter um cuidado de maneira permanente. E o Estado garante isso para pessoas que têm, dependência. E temos uma lei para doenças em que se entregam medicamentos em função de poder dar os cuidados necessários. Estamos online para a regulação de estabelecimentos para pessoas idosas e onde passamos do decreto 14 para o decreto 20, que permite ter desde o nível de financiamento que o Ministério de Planejamento é quem faz as construções no âmbito do país, em apoio do Ministério do Desenvolvimento Social, por meio do Serviço Nacional da Pessoa Idosa, que nesses estabelecimentos de longa estadia para pessoas idosas, temos 22 estabelecimentos públicos no Chile, que têm um alto padrão em relação aos profissionais e os cuidados que são estabelecidos, já que por meio desse decreto, se determina a quantidade de profissionais e a quantidade de cuidadores que vão estar nesses espaços, de acordo com o nível de dependência. E temos centros de cuidados privados que se mantêm com alguma coordenação com o Serviço Nacional da Pessoa Idosa, e eles são parte da atenção primária. Todas essas pessoas que são beneficiários da atenção primária e têm os controles sociais com e o é feito o que é necessário que seja parte da atenção primária. Temos um trabalho muito próximo com o Ministério de Desenvolvimento Social, onde garantias como a atenção universal para pessoas idosas, e hoje também temos um processo de reforma em relação nessa semana, comemoramos o aumento dessa pensão para pessoas idosas acima de 82 anos, e assim, ano a ano, vai aumentando e se aproximando a sair da linha de pobreza em relação ao que significa as pensões. Temos um programa que trabalha em conjunto com a atenção primária, que permite fazer uma integração entre, as cuidadoras e um atendimento mais multidisciplinar, como fisioterapeuta, psicólogos e outros, que prestam serviços no domicílio às pessoas que necessitam destes cuidados. E algumas outras ações, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, onde existem perfis de certificações de competências de cuidadoras, para poder preparar cuidadoras formais que são parte dessa rede, e ações que vão
no sentido de ter cuidados, de uma ação e uma necessidade transversal que ultrapassa as ações que poderiam ser só do Ministério da Saúde e, portanto, o trabalho intersetorial é um dos trabalhos mais importantes que desenvolvemos. Em relação aos avanços mais específicos, eu comentava, temos na estratégia a implementação de diferentes estratégias, que é um ponto que eu comentava anteriormente. Temos diagnóstico e normativa, que é importante que tenhamos a cada dia, uma melhora nos serviços. Hoje temos uma plataforma que gestão social local, que permite ver todas as ações sociais dentro dos municípios de cada uma das comunas do nosso país, que entrega por meio do modo da saúde, todas as ações e benefícios que as famílias têm, e as pessoas identificam também a rede de cuidadoras dentro desses espaços para poder dar algumas prioridades às atenções de saúde. Temos também uma lei de atenção preferencial que permite, gerar atendimento diferenciado a cuidadoras e pessoas idosas que necessitam, cuidados, pessoas com deficiência, entre outras. Temos uma garantia explícita de saúde destinada às demências, onde não necessariamente uma pessoa que tenha alguma dependência ou deficiência física vai necessitar cuidado, mas também temos outros tipos de necessidade em relação ao cuidado e reconhece as cuidadoras de pessoas com demência, eh, porque tem uma sobrecarga e já entram na rede dos cuidados de atenção primária, permitindo ter acesso aos benefícios dentro da rede. Temos então um registro em plataforma temos um registro unificado das pessoas com dependência e cuidadores numa plataforma que trabalha entre o Ministério do Desenvolvimento e de Saúde. Temos também a atualização do decreto, que são regulatórios, e articulação de atenção primária e os programas de apoio e cuidado. E também temos a visualização e o reconhecimento das pessoas com dependência e de cuidadores por meio de contribuições econômicas. Também se coordena entre os ambos ministérios mencionados e vamos avançando nesse Sistema Nacional de Cuidados, na área social e dentro de cada um dos espaços locais. É importante que a intersetorialidade avance a cada vez mais nos âmbitos locais para atender a população. Para ir terminando, obrigada. Para terminar, os desafios que temos hoje em cuidados de longa duração no Chile. Primeiro, atualizar o marco legal e financeiro. Hoje estamos na tramitação legislativa de um projeto de lei de proteção das pessoas idosas, poder melhorar e adaptar a presença territorial de dispositivos, principalmente nas zonas rurais. Temos uma base de ações preventivas nessa área. Se continuar articulando as instituições para complementar as estratégias, maior participação e atenção centrada na pessoa idosa e competências dentro da equipe de gestão e atenção direta, que sem dúvida é algo que temos que fortalecer diariamente, e com uma linha transversal em relação ao enfoque e como reforçamos essas promoções preventivas e o desenho das políticas com esse olhar para ter um enfoque determinantes sociais da saúde, que estão trabalhando em várias linhas dentro do Ministério da Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandra, pela apresentação, por compartilhar os avanços no Chile e também
a importância das iniciativas intersetoriais e interministeriais nesse contexto de cuidado. A seguir, passo a palavra a Helena Badia, a Alan, do Ministério da Saúde da Costa Rica. Aproveito para cumprimentar também a Flor Rodrigues e Melissa Orozco Flores, a Direção de Planejamento do Ministério da Saúde da Costa Rica, que nos acompanham nessa sessão. Helena, você tem a palavra. Bom dia, para mim é um prazer e uma honra compartilhar com vocês os avanços e desafios que tivemos no serviço de cuidados de longa duração, no em pessoas. Na verdade, como primeiro ponto, vamos falar das iniciativas, que foram desenvolvidas para desenvolver um sistema de cuidados. No ano de 2021, se oficializou a Política Nacional de Cuidados, oficializada por um decreto e declarada de interesse público, e o seu plano de ação, buscando a implementação progressiva das pessoas de situação de dependência que necessitam apoio e cuidados para realizar suas atividades diárias. Em 2022, foi criado o Sistema Nacional de Cuidados e Apoios para Pessoas Idosas em Situação de Dependência, que se denomina SINCA, e que eu vou basear essa apresentação. O objetivo do SINCA é otimizar recursos e articular os serviços de atenção geral ou especializada, que dão às instituições públicas e privadas para garantir a qualidade de vida das pessoas sujeitas a cuidados e as pessoas cuidadoras. Os serviços de atendimento estão centrados na pessoa e no seu curso de vida, por meio de modalidades residenciais, a domicílio, assistência pessoal, educativas, de saúde e outras. A população objetivo está orientada a pessoas cuidadoras não remuneradas e pessoas idosas em situação de dependência que está definida pela aplicação Baremo. A lei do SINCA cria instâncias muito importantes que vão permitir dar funcionalidade à política de cuidados, como são a Secretaria Técnica do SINCA, que é uma dependência e a função principal é coordenar a atuação dos atores públicos e privados no sistema. Ela vai dar acompanhamento aos conselhos técnicos administrativos, financeiros, no marco da política para responder adequadamente às necessidades da população beneficiária. E se cria e integra a comissão técnica do SINCA. Todos esses ministérios, conselhos, institutos e outras entidades públicas são os que conformam essa comissão técnica e estão atualmente vigentes e funcionando em torno ao fio condutor, que é a Política Nacional de Cuidados, o Ministério da Saúde, aqui quem represento, formamos parte desta secretaria e também articulamos com a Caixa Costa Ricense dos Seguros, como com o setor saúde. O decreto 44.242 regulamenta a lei da criação do SINCA, mas com o marco normativo vai dando forma e também permite a funcionalidade para poder ser vinculante nas instituições da participação. Esse mesmo decreto oficializa, avalia a dependência, o nível de dependência da pessoa, com conjuntos variáveis como a idade, as dificuldades para realizar atividades da vida diária e a necessidade de ajuda de outras pessoas. Uma vez que se defina a dependência da pessoa, se designa os apoios para atendê-la. O sistema tem uma oferta de serviços determinados por cada uma das instâncias que os compõem. Eu não vou me aprofundar nisso, mas vocês podem consultar o catálogo de serviços
dirigidas às pessoas com dependência, que está na plataforma do sistema, que se chama cuidado.com. Vocês vão ver a oferta de serviços de cada uma das instituições, algumas são de caráter financeiro e outras são de cuidados de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Temos também o Instituto IMAS de Ajuda Social, que dirige a comissão técnica com subsídios para pessoas cuidadoras familiares. A outra é a junta que administra os processos das loterias do país, é um conselho que apoia a gestão das organizações e necessidades específicas, como infraestrutura, equipamentos de bem-estar social. E o INA, que é o ente vetor no tema de capacitação, que vai colaborar para a formação para as pessoas cuidadoras e que dão assistência a pessoas idosas e com deficiência. Quais são os principais alcances? A partir desses decretos, se pôde consolidar a comissão técnica com a participação de 3 instituições. Também se oficializou a aplicação do baremo, que tem o Sinurub é um Sistema Nacional de Informação do Estado, e nesse sistema se incluem todas as pessoas que têm vulnerabilidade social e que e que necessitam da ajuda do Estado. É muito importante que as pessoas que necessitam de cuidados também estejam nesse sistema para coordenar as ajudas com as diferentes instituições. 4 instituições estão aplicando o baremo atualmente. Foi feito o Encontro Nacional de Cuidados, com a participação do setor público e privado e como organizações de bem-estar social. Se oficializou o Plano de Ação 2024-26 com instituições do sistema. Também a oferta de serviços de cuidados foi atualizada por parte das instituições competentes, a coordenação do Ministério do Trabalho para gerar descritores trabalhistas para pessoas cuidadoras. E que se permanente, funções no cuidado de pessoas idosas, a criação de categorias de reconhecimento no CIRESOL, que é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, para reconhecer boas práticas trabalhistas. E o projeto de implementação de uma cesta básica da dependência e da deficiência pelo Estado. Temos a plataforma Cuidar, que vocês podem consultar nesse site. É o registro de pessoas cuidadoras formais e também tem o repositório de todas as instituições de bem-estar social. É muito interessante se vocês puderem visitar. Outro dos alcances que se estão trabalhando é um piloto de teleassistência, com a municipalidade, o governo local de Herédia, tem o terminal fixo e remoto para que as pessoas possam ativar com um botão de pânico, no caso de emergência, assistência contínua 24 horas, recordatórios de medicação, coordenação de emergências, apoio e orientação emocional para as pessoas que podem ligar e pedir ajuda se estão num processo de necessidade ou se sentem sozinhos. Tudo isso é financiado pelo governo local. Os equipamentos e a contratação de pessoal. Os desafios, a articulação público-privada para ampliar a oferta de serviços, a participação dos governos locais com oferta local para os cuidados, ecossistemas de cuidados, a participação ativa do setor público-privado para garantir o acesso preferencial na Caixa para as pessoas cuidadoras. A oportunidade de ampliação da cobertura de serviços, contar com orçamento para isso, serviços de qualidade como modelo de atenção centrados nas pessoas, atualização contínua dos sistemas de informação, educação e sensibilização em matéria de cuidados e apoios, com enfoque de direitos.
E, finalmente, em relação ao instrumento que hoje as ferramentas técnicas que nos oferecem a OPAS e a OMS, e vemos que na prática alguma dessas ferramentas estão sendo aplicadas e a longo prazo, o reconhecimento do papel das pessoas cuidadoras com perspectiva de gênero, a promoção dos direitos humanos e equidade e a promoção da liderança comunitária. Nos parece importante complementar o barema que está sendo aplicado com outras ferramentas que são oferecidas para poder avaliar as capacidades funcionais específicas, projetar planos de intervenção mais precisos. Isso pode ajudar a personalizar o perfil funcional das pessoas, personalizar os apoios, também fortalecer a formação de cuidadores, incluindo conteúdos técnicos para capacitar em aspectos clínicos, psicossociais e éticos, e os indicadores propostos podem ser adaptados para atenção domiciliar e serviços e para melhorar continuamente. E, finalmente, facilitar a interoperabilidade entre saúde e cuidados, promover a integração de serviços de saúde e sociais. O SINCA pode usar essa ferramenta para articular melhor a Caixa e outras instituições do setor saúde, porque atualmente se aplica o baremo e o ICOP no marco da saúde pública. Isso poderia melhorar as atividades preventivas para trabalhar com a capacidade técnica das pessoas e das suas necessidades. Seria muito enriquecedor que, pouco a pouco, incorporemos essas ferramentas. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena, por destacar esses avanços da Política Nacional de Cuidados na Costa Rica e a sua implementação. Em inglês, para apresentar o Dr. Samir Sinha, da Rede de Saúde da Universidade de Canadá, para compartilhar a perspectiva canadense. O Dr. Sinha, ele vai apresentar a perspectiva nacional, ele é um especialista na área. Dr. Samir, você tem a palavra. Muito obrigado. Não posso compartilhar os meus slides. Muito obrigado. No momento, população do Canadá acima de 65 anos é 20% do total. Um em 4 canadenses, dentro em breve, terão mais de 65 anos. Sabemos que a Covid mudou nossa perspectiva como nação. E fizemos umas pesquisas com os canadenses dessa faixa etária para entender como eles entendem esse tipo de mudança de vida. A maior parte disse, 91% dos canadenses de todas as idades, quase 100% dos canadenses com 65 anos ou mais, relatam que planejam se sustentar para viver com segurança e independência em suas próprias casas pelo maior tempo possível. Quando olhamos, nos debruçamos sobre como é feito o gasto nacional para essa faixa etária, vemos que mesmo o Canadá tendo um compromisso, em termos gerais, quando olhamos para as nações da OCDE, nós temos um nível médio de gastos. Podemos ver em tela, em roxo, vemos o Canadá
ele está representado pela folhinha de bordo, um pouco à esquerda, mas podemos ver que muitos outros países estão fazendo gastos muito mais altos. Isso é um desafio, porque quando vemos a provisão de serviços de longo prazo, quando vemos os serviços ah, dessa natureza, temos muitos desafios do nosso país. E quando vemos os desafios comuns nesse setor no mundo todo, sabemos que os cuidados de longo prazo têm prioridade política baixa na maioria dos países. Sabemos que a governança é transversal. Existe uma combinação de investimento público e privado com fundos locativos. O financiamento é normalmente baixo, menos de 1,5% do PIB globalmente. Existem dados limitados para monitoramento e avaliação, e existe uma escassez de pessoal, trabalhadores migrantes, trabalhadores contratados abundam nessa provisão de serviços se comparado a outros setores, como, por exemplo, o setor hospitalar. Aqui, os salários tendem a ser mais baixos. Também existe uma falta de padrões, políticas e treinamentos obrigatórios de prevenção e controle de infecções. O sistema sofre pressões substanciais de saúde mentais para os seus trabalhadores, uma grande sobrecarga do cuidador familiar, e sabemos que existe uma baixa confiança do público no cuidado que é dispensado nas instalações de CLP. Esses são desafios comuns, não apenas no Canadá, mas eu diria em muitos lugares do mundo. No Canadá, a provisão de serviços de longo prazo é complexa. Muitos países já falaram aqui antes das estratégias nacionais e as formas nacionais de abordar essa questão. No Canadá, o nosso sistema que funciona sob o Canada Health Act, primeira coisa que precisamos pensar é que esse ato não contempla os cuidados de longo prazo. Então, uma das 13 províncias e territórios que compõem o nosso país precisa definir suas próprias esquemas de provisão de serviços e atendimentos. Também percebemos que esse nível de suporte tão variável teve um impacto muito importante sobre o nosso desempenho como nação durante a pandemia da Covid-19. O que veremos aqui, vemos aqui uma média de um estudo sobre mortalidade, que mostrou o que aconteceu em termos de taxas e proporções de mortalidade por Covid-19 para residentes de casas CLP versus pessoas que vivem na comunidade. E comparado também com o grupo de controle às populações abaixo dos 65 anos. Como podemos ver, houve uma chance de 25 vezes maior de óbito nessas casas CLP. Dentro das nações OCDE, o Canadá se destacou, porque para o nosso país, essa proporção era de 74 vezes maior, versus a população em geral da sociedade. Então, quanto ao nosso desempenho, especialmente para cuidados de longo prazo, o governo federal não organiza individualmente a provisão desses serviços. Nós precisamos desenvolver normativas que vão compelir, eu espero, as nossas constituintes a prover esse cuidado, para que os cuidados sejam de alto nível. Como eu disse, a pandemia de Covid-19 expôs lacunas significativas na capacidade das casas CLP do Canadá de fornecer cuidados de alta qualidade. O Instituto Nacional do Envelhecimento, o Conselho de Padrões do Canadá, Organizações de Padrões de Saúde e a Associação Canadense de Padrões sobre Desenvolvimento de Novos Padrões para Serviços de Longo Prazo. Esse estudo foi liderado por comitês técnicos independentes, envolvendo mais de 20.000 canadenses para o desenvolvimento desses novos padrões, que foram lançados recentemente em janeiro de 2023.
Foram criados 2 tipos de padrões, a HSO e o CSA trabalharam em colaboração no desenvolvimento desses novos padrões nacionais de cuidados de longo prazo. O primeiro aborda a prestação de serviços de cuidados de longo prazo seguros, confiáveis e alta qualidade. E o grupo CSA avaliou a operação desses lares. Considere que um seria o software e outro seria o hardware que precisam trabalhar de forma conjunta. O que aprendemos? Através do feedback, especialmente o tipo de cuidado que nós queremos fornecer, que foram resumidos nesses 3 relatórios, mas podemos dizer que os canadenses querem que a autonomia e a escolha dos moradores sejam respeitadas. Os residentes e seus parceiros de cuidados essenciais precisam ser engajados como parte das equipes de atendimento. Práticas de segurança robustas, como prevenção e controle de infecções, controle de dor e uso de menos contenção e apropriado de antipsicóticos, precisam entrar em vigor. E a liderança e os órgãos do governo precisam priorizar as necessidades da força de trabalho de cuidados de longo prazo, incluindo ambientes de cuidados, saúde física, psicológica e segurança. Uma visão geral do nosso novo Padrão Nacional de Serviços CLP. Ele fornece às equipes domésticas, líderes e órgãos governamentais orientações sobre cuidados informados por providência, centrados no residente, que valorizam compaixão, respeito, dignidade, confiança e qualidade de vida significativa, em trabalhar em equipe para oferecer cuidados de alta qualidade, culturalmente seguros, informados sobre traumas, para atender aos objetivos, necessidades e preferências dos residentes, permitindo uma força de trabalho doméstica de CLP saudável, competente, resiliente, condições de trabalho saudáveis e seguras e manter práticas de governança fortes e uma cultura focada em resultados e comprometida com o aprendizado contínuo e a melhoria da qualidade. No momento, estamos lançando um padrão que realmente reflete esse documento. E para o meu último slide, será que os novos padrões nacionais do CLP do Canadá podem permitir o envelhecimento no lugar certo? Bom, primeiramente, o padrão CSE observa especificamente os elementos do design que permitem menos ambientes institucionais de atendimento, ou seja, promove ambientes de cuidados domiciliares. O padrão HSO chama especificamente a necessidade de pessoal adequado que forneça aos residentes da CLP pelo menos 4,1 horas de atendimento direto diariamente e está sendo usado no credenciamento de 71% das casas CLP do Canadá. E o nosso governo federal prometeu pelo menos 3 bilhões para apoiar a implementação desses padrões e adicionais 1,7 bilhões para melhorar os níveis do pessoal. Muito obrigada, espero que tenha ajudado. Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, doutor Senha, pela sua apresentação tão importante e a todos os representantes dos países por terem compartilhado seu cuidado e a implementação das suas É uma estratégias. honra convidar a doutora Sônia Café, chefe da unidade da OPAS, para moderar a próxima sessão. Aproveito a ocasião para agradecer a presença e a atuação dos colegas de outras agências. Muito obrigada, Patrícia. É uma honra, colegas, moderar esse painel com representantes de instituições internacionais. Os cuidados de longo prazo, como definidos da década do envelhecimento saudável, realça a importância da colaboração intersetorial e coordenação. Esse princípio, é claro, também se aplica à cooperação interagências no nível global e regional. Portanto, estamos muito gratos de ter conosco hoje Pablo Ibarran, chefe de divisão da Sociedade da Proteção Social e Saúde, do Banco de Desenvolvimento Internacional, e Lorenz Letsartsa. Eu peço muita desculpa se eu estiver pronunciando errado seu lindo nome. Você vai nos explicar como fazer uma pronúncia correta, que trabalha
na Argentina, no escritório da OIT da Argentina. E a Nayena Nosal, economista sênior da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Nós convidamos a cada um de vocês para fazer uma apresentação de 5 minutos sobre aspectos importantes dos cuidados de longo prazo e, se tivermos tempo suficiente, após isso, vamos abrir para comentários gerais. Vamos começar, então, o diálogo com Pablo, representando o Banco de Desenvolvimento IDB. E, Pablo, eu gostaria que você compartilhasse suas perspectivas sobre governos e financiamento. Você tem 5 minutos para sua apresentação. Pablo, você tem a palavra. Muito obrigada e muito bom dia. Eu quero agradecer a OPAS por me convidar para participar desse painel. Eu vou falar sobre a governança e também o tema de financiamento. O tema de governança é fundamental porque, se não se define bem, os resultados vão ter inequidades no acesso, deficiências na qualidade e falta de sustentabilidade. O marco da governança pode ser conceitualizado na normativa, nas instituições e a coordenação entre os diferentes níveis de governo, financiamento, critérios de elegibilidade de escolha, sistemas de segmento. Varia de acordo com a experiência dos países. Eu vou focar nos 3 primeiros. Eu gostaria de começar sobre as leis e os regulamentos e a importância de ter uma política, uma lei de cuidados. É muito importante porque finca as bases para poder ter princípios gerais para as políticas. No entanto, não podemos esquecer da importância de como se regulamentam essas leis ou políticas e como se implementam, porque é aí onde se pode definir aspectos essenciais para garantir a cobertura e a qualidade de serviços, a disponibilidade de orçamento, os critérios de escolha e etc. Inclusive em países onde tem regulamentos e depois a política, eu quero destacar a importância da implementação das políticas. Estamos muito felizes de apoiar vários países, Panamá, Costa Rica, na definição do marco, mas principalmente na implementação e como fazê-lo operativo. Vimos na Costa Rica o tema do Barema, tem que ter regulamento que sustentem como se utilizem o Barema. O próximo tema que está muito relacionado é o tema da coordenação interinstitucional. A governança tem muitos autores envolvidos, temos muita participação da OPAS, do Ministério da Saúde, mas também na Costa Rica, vemos como tem diferentes instâncias que estão envolvidas, e se não se consegue uma coordenação efetiva, o que acontece é a fragmentação e maus resultados de qualidade. Sabemos que tem uma interseção entre os serviços sociais e os de saúde. Ambos são intensivos em recursos humanos, o que significa que as instituições encarregadas de trabalhadores, a definição dos perfis profissionais, tem um papel fundamental e muitas vezes são outras instituições a que regulam esses aspectos de recursos humanos que temos que levar em conta. E, finalmente, um aspecto fundamental é o da coordenação no âmbito central, mas também territorial, porque é aí onde se identificam e se prestam serviços. Isso significa que os mecanismos de coordenação institucional no âmbito nacional têm o poder de se replicar ou traduzir em algo concreto nos territórios e onde se prestam serviços. Aqui também estamos muito felizes de poder trabalhar com países como o México no âmbito central, também no Brasil, Colômbia, Panamá, no âmbito local, que é algo que me parece fundamental. E em todos os âmbitos do governo é necessário definir uma liderança muito forte. A liderança se concentra numa instituição e depois busca um modelo entre pares, é muito complexo. E tem instituições que têm um orçamento muito grande
e outras que têm outras vocações, como o Ministério de Saúde ou outras instâncias, e muitas vezes é difícil essa coordenação. É um desafio e é indispensável identificar país por país, se está no escritório da presidência, e tem que ter uma cabeça muito clara para fazer coordenação institucional e na de finanças dos orçamentos. Nos territórios vimos boas práticas para a coordenação entre diferentes setores, é fortalecer o papel da liderança dos gestores de cuidados. Esse profissional é responsável por elaborar um plano assistencial, coordenar as diferentes instâncias para funções de longa duração. Vemos a França e o Reino Unido e vimos que esse é o elemento no território que ajuda essa articulação. E, finalmente, está o tema de financiamento, que eu mencionava, o doutor do Canadá, quando se fala de 1,5% do PIB, na nossa reunião se gasta a 10ª parte ou menos disso, e isso é um desafio fundamental. Vimos que tem países que avançaram muito com a regulação, como o Uruguai, tem um sistema nacional de cuidados e se investe menos de 1% do PIB nesse serviço. O que acontece então? As famílias é que pagam a maior parte dos serviços, muitas vezes pelo trabalho não remunerado das mulheres. Isso definitivamente não é sustentável no longo prazo. Temos que ter a diversificação das fontes de renda, com contribuições privadas ou com deduções associadas à Seguridade Social para ter uma estabilidade financeira e também, quando os empregos são formais, aí temos uma fonte. O grande desafio da América Latina é a o emprego informal muitos países. Temos que identificar quanto do financiamento para financiar um sistema que não seja Não queremos que a prestação queremos uma prestação com padrões de qualidade para todas as pessoas que necessitem e com um regulamento trabalhista para todos que trabalham nesse sistema para ter uma qualidade importante. Então, eu acho que esses são alguns aspectos relacionados com a governança e com o financiamento que é muito importante levar em conta. E muito obrigado por nos escutar. Muito obrigada, Pablo, pelos seus cuidados, suas observações tão relevantes para a coordenação e liderança dentro dos espaços fiscais e a sustentabilidade financeira para os cuidados de longo prazo. Agora eu gostaria de convidar Larrey para compartilhar a perspectiva da OIT. Mas eu insisto, antes de começarmos, por gentileza, me instrua sobre Olá, como bom dia, é pronunciar um o seu nome. prazer compartilhar com vocês. Eu queria começar agradecendo a equipe da Patrícia pelo convite a participar hoje. Meu nome se pronuncia Letsa Reis, mas eu, eu vou. Com Larra é suficiente. Pelo meu lado, eu gostaria de começar falando um pouco do olhar da OIT, que nos aproximamos a entender os cuidados. Como vocês sabem, o mandato da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, está muito diretamente focado no mercado de trabalho e as dinâmicas do mercado de trabalho. E, por isso, o componente das políticas de cuidado tem relação com os direitos, particularmente de quem cuida de maneira remunerada, é um componente essencial no nosso olhar. Mas na OIT também temos um olhar muito focado para a forma em que a distribuição do trabalho não remunerado pode limitar e, inclusive, entender a participação trabalhista das pessoas que realizam esse trabalho não remunerado de uma maneira muito particular, nesse caso, principalmente pelas mulheres.
Nesse sentido, quando falamos no marco dos cuidados, que costuma ser um marco comum que empregamos para entender as políticas e os sistemas de cuidado, na OIT falamos dos 5 R's do cuidado e os 3 que se conheciam reconhecer, distribuir os trabalhos de cuidados seria recompensar o representar e recompensar por meio do trabalho decente, o trabalho com uma remuneração adequada e representar as trabalhadoras e os trabalhadores desse setor, garantindo também o diálogo social e a negociação coletiva no setor. Quando falamos de cuidados de longa duração, temos que perguntar, então, quais são as pessoas que estão fazendo esse cuidado remuneradamente e em quais condições? E numa vez que vemos as cifras da região, podemos ir em 2 sentidos. Em primeiro lugar, sabemos que os serviços de cuidados que oferecem os sistemas articulados como tais, as políticas públicas do país e da região, entre as diferentes variedades de cuidados que são oferecidos, esses são os que têm menor cobertura e provavelmente, importantes desafios para a sua expansão. Além disso, temos um déficit de informação no momento de entender quem e como está sendo feito esse trabalho de maneira remunerada. Em geral, o padrão da oferta de cuidados nesse âmbito tem descansa em alguns países de uma maneira muito forte, do trabalho remunerado, que é um dos setores, com ofertas de trabalho do cuidado e, por outro lado, ainda temos muitas oportunidades para avançar na definição dos perfis dentro desse âmbito dos cuidados de longa duração, no sentido de poder entender quais são as competências que deveriam ter em cada caso essas pessoas. Um pouco para encerrar essa primeira parte, eu gostaria de dizer que estamos na OIT, fazemos exercício no âmbito mundial sobre os investimentos requeridos em alguns países em 23 países da América Latina e outros países do mundo para a universalização desses serviços de cuidados e garantindo as condições de trabalho decentes, que eu dizia anteriormente, considerando salários mínimos, considerando, rendas suficientes e estabelecendo os benefícios das pessoas cuidadoras. Nesse sentido, temos um resultado que para a região necessitamos investimento de 2,4% do PIB, ainda que varie bastante dependendo de cada país. Muito obrigada, Lara, pelas suas considerações. E, por final, eu gostaria de convidar a Ana, da OCDE, para nos dar uma perspectiva sobre o cuidado centrado nas pessoas. Ana, você tem 5 minutos. Simplesmente para poder situar um pouco no contexto dessas práticas, então, para falar um pouco dos cuidados centrados na pessoa e mais integrados, tem também que falar da realidade de que as pessoas idosas, além de ter necessidade de cuidados de longa duração, tem também doenças crônicas, problemas de saúde, e é importante ver como se pode ter um sistema que leve em consideração todas essas necessidades. Atualmente, se estima que 1 de cada 7 pessoas na América Latina e no Caribe necessitam de ajuda com as suas atividades diárias. E isso é provavelmente
não estima todas as necessidades de cuidados, já que não inclui outras necessidades de cuidados com atividades instrumentais, com ajuda a fazer as compras ou cozinhar. E em comparação com a OCDE, estima a cada 4 pessoas que têm essas necessidades de cuidados de longa duração. E ao mesmo tempo, o que nós vemos é que 1 de cada 2 pessoas maiores de 65 anos também tem doenças crônicas, e nos países da OCDE, essa essa população aumentou e temos mais pessoas com necessidades crônicas. Por outro lado, em muitos países da OCDE, principalmente nos países da América Latina, não existe uma cobertura pública suficiente para as necessidades de cuidados de longa duração. Se estima que menos de 20%, em alguns casos, tem essa cobertura. E, ao mesmo tempo, quando falamos desses cuidados integrais e centrados na pessoa, em muitos casos as pessoas recebem esses cuidados no domicílio, mas isso nem sempre é possível, porque os domicílios não estão adaptados para que as pessoas, recebam esses cuidados no domicílio. Nos países do OECD, se estima que menos de 20% tem esse tipo de adaptação, e para que as pessoas não tenham que subir escadas ou tenham um banho acessível, por exemplo. O que isso quer dizer em relação às necessidades que temos para que esses cuidados sejam mais integrados? Por um lado, é necessário ter um sistema que permita esses cuidados mais integrados com diferentes tipos de profissionais, mas também é muito importante promover o autocuidado e a alfabetização, sanitária das pessoas, idosas, que em geral é menor do que a população mais jovem. E aqui o que vemos é que muitos países estão fazendo campanhas de informação, às vezes gerais, mas também existem páginas de informação, como na França, para um envelhecimento mais saudável, e programas mais específicos, como para a diminuição das quedas. A tecnologia também pode ajudar para autocuidados, para que as pessoas idosas envelheçam de maneira saudável. Por exemplo, com o uso de sensores ou de GPS, também podem ajudar nesse sentido, e é algo que está acontecendo nos países nórdicos. Também se necessita introduzir novos fornecedores de cuidado que estejam entre o domicílio e o hospital, para impedir a hospitalização precoce das pessoas e uma perda de autonomia. Nesse sentido, também vemos que em vários países, o fato de ter uma hospitalização a domicílio reduz o nível de pessoas que necessitam cuidados emergenciais nos hospitais. E também o que chamamos de cuidados intermediários também ajudam nesse sentido, como uma rede de reabilitação e permitir que as pessoas possam, voltar às suas casas e reduzir uma hospitalização repetida. E também é muito importante promover esses cuidados integrais, onde existe uma equipe que coordena os cuidados, de saúde. E aí temos modelos como o que está sendo feito no Japão, mas também foi feito no Canadá, em Quebec, onde uma pessoa que se ocupa de coordenar esse tipo de cuidados, tanto de saúde como de cuidados de longa duração. No Ao longo do tempo, vou falar muito rapidamente, de outras necessidades que, falando desses cuidados centrados na pessoa e de ter um modelo onde se integrem, além dos cuidados,
ter um entorno que facilite que as pessoas possam, ficar na sua casa ou na comunidade. Nesse sentido, a adaptação dos lares é muito importante. E também fortalecer esses modelos de cuidados a domicílio. Na Finlândia, por exemplo, se tomou uma decisão de não ter residências. Daqui a uns anos, todas as pessoas idosas terão cuidados a longo prazo, de longa duração no domicílio. O que vemos é que para que as pessoas idosas possam continuar nas suas casas, tem que reduzir a solidão não desejada. E aqui vemos que, estamos avançando também em ter os entornos, nas cidades onde as pessoas moram, que sejam mais amigável com as pessoas mai idosas, que tenham comunidades onde tenham oportunidades de encontros. E também é muito importante, embora as pessoas queiram continuar nos seus domicílios, também encontrar espaços onde as pessoas possam estar antes de estarem em uma residência para idosos, e que também possam estar com outras pessoas. E vemos exemplos que estão sendo desenvolvidos, são iniciativas locais, mas temos, por exemplo, na Alemanha, onde existe uma iniciativa no âmbito do governo federal, onde se promovem os lares intergeracionais que permitem, por uma parte, aos jovens ter um acesso a uma moradia, onde às vezes é difícil, e as pessoas idosas terem serviços como ajuda para fazer as compras. E também temos novos modelos residenciais, como cooperativas ou ou residências menores, onde as pessoas podem ficar mais unidas, como numa casa. E isso nos está aproximando mais desses modelos de cuidados mais centrados nas pessoas. E eu gostaria de agradecer e, eh, podem encontrar, se vocês quiserem essa informação, no nosso site. Muito obrigada a todos os nossos panelistas, Pablo, Lara, Ana, pelas suas valiosas contribuições. E agora, no interesse do tempo, eu tenho o prazer de convidar o Dr. James Fitzgerald, diretor do Departamento de Sistemas de Saúde e Serviços da OPAS, para as palavras de finalização. Dr. Fitzgerald, você tem a palavra. Muito obrigada, Sônia. E minha sincera gratidão a cada um de vocês da OMS, para todos os Estados-membros da nossa organização, pelo seu engajamento ativo na nossa discussão hoje. Esse envolvimento reflete o crescente reconhecimento que os cuidados de longo prazo são um dos desafios mais prementes enfrentados por nossas sociedades e sistemas de saúde nas Américas. E eu acho que ao longo do nosso webinar, ouvimos informações valiosas de todos, que ressaltaram o progresso feito e a escala dos desafios futuros. O documento da OMS lançado hoje, Cuidados de Longo Prazo para Pessoas Idosas, pacote de intervenções para a cobertura universal de saúde, realmente oferece aos países uma série de recomendações práticas e adaptáveis para fortalecer os cuidados de longo prazo dentro das estruturas de cobertura universal de saúde. Os cuidados de longo prazo abrangem uma ampla gama de serviços, desde saúde, apoio social, até cuidados paliativos e de fim de vidas. Ela exige uma abordagem centrada na pessoa, adaptada às necessidades individuais. À medida que as populações envelhecem exponencialmente em termos de idade, a demanda por esses serviços crescerá também significativamente, exigindo um financiamento sustentável e sistemas robustos.
Eu acho que, ao terminarmos, é essencial reconhecer que os cuidados de longo prazo não se limitam ao tratamento médico. Embora alguns serviços sejam prestados em unidades de saúde, a maioria ocorre em instituições de cuidados, ou mais importante, nas casas das pessoas. O declínio dos cuidadores familiares disponíveis, que são principalmente mulheres, colocou enorme pressão sobre as famílias e aumentou a necessidade de estratégias formais de cuidado. Quando essas necessidades não são atendidas, os indivíduos geralmente recorrem a cuidados intensivos hospitalares que são caros e inadequados para suporte em longo prazo. Nós temos agora, ano passado, a aprovação da Política Regional de Cuidado de Longa Duração, da OPAS, pelos Estados-membros, no 61º Conselho Diretor, o que foi um passo fundamental. Ele fornece orientação estratégica e técnica para expandir e fortalecer as capacidades de cuidado de longo prazo. Olhando para o futuro, os países da região têm uma oportunidade única de aprender com experiências globais e investir em cuidados de longo prazo de qualidade, regulamentação e financiamento sustentável. Melhorar os cuidados de longo prazo também significa aprimorar as pesquisas, diretrizes e serviços, garantindo que os idosos cuidadores estejam ativamente envolvidos na definição de prioridades. Nós, na OPAS, continuamos comprometidos em apoiar os Estados-membros por meio da cooperação técnica, intercâmbio de conhecimentos e desenvolvimento de serviços integrados e centrados nas pessoas. Devemos agir de forma decisiva e urgente para construir sistemas que atendam às necessidades de cuidados de longo prazo que a demanda supere a capacidade. Obrigado mais uma vez por sua dedicação, parceria e comprometimento. Avancemos juntos para garantir que as pessoas idosas recebam o cuidado e a dignidade que merecem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Por favor, visitem o nosso site para mais informações sobre cuidado de longo prazo e envelhecimento saudável. Muito obrigada.